Olá! E aí, galera? Vamos entrando, atrasei um pouquinho, a internet deu pau. Boa noite, Marco. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão de quarentena? Todo mundo entediado já dentro de casa? Vamos entrando, deixa eu ver com a Amanda aqui por onde ela vai entrar. Oi, Lid. Oi, gente. Boa noite para quem tá entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Aitá Convida. Nós estamos muito felizes com a repercussão desse Aitá Convida. Muita gente comentando. Vamos chamar a Amanda que vai participar hoje com a gente. Vamos entrar, galera. Oi, Fê. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Peraí que eu tô tendo problemas técnicos. Meu computador não está ligando. Mas tá tudo bem. Oi, Celso. Galera das Florestas Cheias. Vamos entrando, galera. Oi, Tami. Então, boa noite. Bem-vindos a mais um Aitá Convida. Hoje a gente vai conversar com a Amanda, que faz parte do projeto Bicudos do Cerrado. Então, como eu escrevi no post, não é só o Aitá que desenvolve trabalhos com os bicudos, né? Existem outras instituições que desenvolvem trabalhos com bicudos e a gente acredita muito nessa parceria, nessa troca de experiências, nessa troca de figurinhas. A gente teve um workshop no ano passado e o Bicudos Cerrados foi convidado para participar, para a gente trocar umas ideias, né? Somos parceiros, assim, né? Nessa proteção dos bicudos. E para a galera que está entrando pelo seu aí, eu sou a Fê, eu sou bióloga, mestre em ecologia, atualmente sou presidente do Aitá. E o Aitá é um instituto de pesquisa e conservação de Belo Horizonte que trabalha em prol dos animais silvestres, principalmente vítimas de tráfico. A gente também desenvolve um trabalho com os bicudos, bem bacana. A gente vai trocando essa figurinha ao longo da conversa, né, Amanda? Sim, claro. E a gente atua em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quer se apresentar? Vamos lá, se apresenta para a galera de cá agora. Vamos. Que não te conhece ainda. Boa noite, pessoal. Oi, Aninha. Eu sou bióloga também. Faço mestrado na UFG, na Federal de Goiás, aqui em Goiânia, na área de genética e biologia molecular. E eu estou trabalhando no projeto Bicudos do Cerrado já tem alguns anos, né? Acho que vai fazer 3 anos agora. Então você já tinha começado antes? Antes do mestrado, na graduação, eu já comecei a trabalhar com os bicudos. Na parte genética, e agora, né, nós estamos na segunda fase do projeto. Então, estou bastante envolvida com esse projeto aí. Ah, que legal. Qual federal que você falou mesmo? Federal de Goiás, aqui em Goiânia. Federal de Goiás. Mas você não é daí, você foi para aí fazer esse mestrado, né? Eu fiz graduação aqui em Goiânia também, na UFG. Eu sou de BH, né? Minha família toda é de Minas, Viçosa e BH. Mas aí eu morava em Jataí, no interior de Goiás, durante o ensino médio. E aí acabei vindo para Goiânia fazer a faculdade. E aí estou aqui, né? Graduação e agora no mestrado. Entendi. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu. Então, o projeto Bicudos aí já tem quanto tempo? Foi em 2018.
2016, final de 2016, ele foi aprovado, né? Um projeto que começou com o financiamento da Fundação Boticário, mas ele surgiu de uma parceria com a UFG, com o Instituto Boitatá, aqui de Goiás, com o CETAS e com a PUC Goiás também. Todas essas instituições envolvidas submeteram um projeto, né, para a Fundação Boticário. E aí ele foi aprovado no final de 2016, com início em 2017. E Entendi. começou... Não. Você Pode falar. Não, ele começou, né, com essa parceria com os CETAS, principalmente, porque é uma ave que é muito criada em cativeiro e os CETAS, às vezes, recebem essa espécie lá. E como é uma espécie ameaçada, né, criticamente ameaçada de extinção, para a reintrodução precisa de todo um projeto, um planejamento. E aí foi aí que surgiu a ideia do projeto. Então, vamos só explicar para o pessoal que ainda não conhece os bicudos. Os bicudos, né, são passariformes, ou seja, são passarinhos pequenos, eles não são aves grandes, são pequenininhos. E a característica marcante deles são passarinhos, os machos são pretinhos, tem uma manchinha branca na asa, e as fêmeas pardinhas, igual os demais esporófilos, aqueles que comem sementinhas de capim e tudo mais. O curió. E a grande característica desse bicho, né, Amanda? Curió, eles são, assim, bem próximos ao curió, é a espécie mais próxima a eles. E a grande característica desses bichos é o canto deles, que é muito bonito, muito apreciado. E, infelizmente, esse canto, essa apreciação do canto dele, levou esse bicho a sofrer uma pressão de captura muito grande. Então, as pessoas gostam muito de ter esses bichos em cativeiro. Existem campeonatos de canto em que as pessoas levam esses bicudos para participar desses campeonatos. Então, qual canta mais bonito ganha. E acabou que, devido a essa apreciação do canto dele, o animal passou a ser bastante valioso. Então, um bicudo campeão chega a valer mais de 100 mil reais, né? Vale bastante. E isso é assustador, né, gente? Os seus filhotes, uma ave, né? Um passarinho e os filhotes. Então, assim, em natureza, já o animal está muito ameaçado, muito ameaçado. A gente pode falar praticamente extinto, né, Amanda? Praticamente extinto. Já tem muito... Em Goiás, tem 10 anos que não tem registro na natureza. No mínimo 10 anos, né? Em Minas tinha 80 anos. 80 anos. Tinha 80 anos, isso. Nós vamos contar isso mais para frente, melhor essa parte, mas tinha 80 anos que não era visto em Minas. E agora o Aitá está monitorando uma população nativa, né? Que a gente acredita ser nativa. Mas aí isso fez com que o animal desaparecesse da natureza, praticamente. E, em contrapartida com isso, em cativeiro, em recebimento de setas devido a tráfico, né? É muito abundante, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de bicho que tem em cativeiro, a quantidade de criatório que tem. Legalizado, né? Pode completar. Em 2019, eles estimaram os indivíduos legalizados aproximadamente 200 mil. Então, assim, é muito... 200 mil, né? Dos legalizados, né? Legalizado. Isso de todo, de criatório comercial ou de amador também? Criatório. Eles não fizeram essas especificações, então eu imagino que dos dois, né? Então, a gente também teve esse projeto aprovado, o projeto Bicudos do Aitá também foi aprovado pela Fundação Boticário, época, né? Justamente por isso. Oi? Foi na mesma época. Tá dando uma travada. Foi na mesma época. Tá travando. Gente, vocês estão me escutando? Escutando a Amanda? Tá bem para todo mundo? Tá travando só para mim? Conversa com a gente aqui. Aqui tá ok, Fê. Não sei se você tá me escutando. Tá, agora acho que foi.
Então foi na mesma época, assim. E a ideia foi a mesma nas duas instituições, né? Porque em parceria com setas, esse animal era super recebido, é ainda, né? Super recebido nos setas, existe uma grande quantidade em cativeiro, em contrapartida, na natureza não tem nada. A ideia de vocês inicial já foi tentar reintroduzir esse animal para a natureza? Como foi? O projeto, né, a ideia dele era dividida em duas etapas, né? Estudar a genética desses animais de cativeiro e, com isso, montar estratégias para reintrodução. Justamente pelo que você falou, desses animais em cativeiro, a população ser muito grande e ser valorizada pelo canto, os criadores eles têm uma tendência de reprodução desses animais em cativeiro de cruzar indivíduos aparentados, porque se tem um bicho que ele canta muito bem, eles vão cruzar o filhote dele com o próprio, se for uma fêmea, por exemplo, com o próprio pai, né? E assim por diante, para tentar manter a genética boa do bicho cantador, do bicho que canta. Então, isso para cativeiro, tanto fez, tanto faz. Tem o seu limite, né? De grau de cruzamento entre indivíduos aparentados. Mas quando a gente pensa em reintrodução, é interessante que exista variabilidade, né, diferenças na genética desses animais para aumentar a chance de sobrevivência. Então, aí o projeto foi pensado nessas duas etapas, para poder analisar a genética, montar estratégias, né, para seleção de animais baseado na genética para reintrodução. Mas desde o início o projeto visava a reintrodução, sim. Exatamente. É uma coisa que a galera às vezes não se liga, né? Não associa uma coisa na outra. É que ter uma grande quantidade dos bichos em cativeiro não garante a salvação da espécie, né? Você fazer um trabalho de reintrodução de um animal, principalmente o que já não é visto mais, é um trabalho muito sério, que envolve muita pesquisa, e principalmente nesses casos, que os bichos eles têm uma característica que é a dominante, que é o que os criadores querem, que nesse caso é o canto. Então, eles fazem vários cruzamentos até atingir aquele canto refinado, que vai ser o que vai ganhar os campeonatos. Isso. Conta melhor, Amanda, dessa parte genética que vocês fizeram, que eu acho que essa é sua mestrado, não é? Isso, estou fazendo várias coisas na parte genética dos bicudos. Mas em 2017, quando o projeto começou, não existiam marcadores moleculares disponíveis para eu estudar o bicudo. Os marcadores moleculares, eles são a ferramenta molecular que é usada para acessar o DNA desses animais e estudar as variações. Então, não tinha para o bicudo. Então, poderia até tentar usar marcadores de outra espécie, mas é um processo mais demorado e nem sempre vai dar certo. Então, a gente iniciou desenvolvendo essas ferramentas, né, genéticas para o bicudo. Aí teve todo um processo, foi o que eu fiz durante a graduação, o processo de otimização, né, dos protocolos dentro do laboratório para fazer que isso desse certo. Aí, uma vez que isso estava pronto, a gente começou a buscar mais amostras, né, de mais indivíduos de cativeiro, tanto somente para análise, né, ter essa informação genética, mas também a gente estava visando analisar especialmente, né, os bicudos que tinham potencial para reintrodução. Porque aí o que a gente fez? A gente analisou o grau de parentesco entre esses animais, o quanto eles eram relacionados baseado na genética. Justamente por isso que eu falei antes do cruzamento. Porque na natureza a gente busca variabilidade, porque a população natural ela precisa ter essas variáveis genéticas que elas consequentemente vão ser variáveis nas características físicas, né, e fisiológicas do animal, e isso é importante para a natureza, ter diversidade, né? E aí, a gente montou, a partir de todos esses estudos genéticos, nós montamos grupos para reintrodução. Então, a gente viu o quanto eles eram próximos em relação a grau de parentesco, montamos grupos para soltura. De forma que os grupos, independente do cruzamento que formasse lá, né? Então eram grupos de machos e fêmeas, independente
dos casais que fossem formados, todos eles iam conseguir manter uma variabilidade genética ali naquela população. E fizemos também, né, essa parte de... em relação à genética, nós também estamos trabalhando na parte de identificação molecular, né? Você lá do CETA sabe muito bem que os esporófilas, né, que são as outras espécies do mesmo gênero do bicudo, do mesmo grupo, alguns são de difícil identificação pela morfologia, né? Então, nós também estamos trabalhando nessa parte de identificação. Principalmente as fêmeas, né? Principalmente as fêmeas, que são muito difíceis de identificar. Para quem não está muito familiarizado com isso, gente, as fêmeas de esporófila, em geral, elas são todas muito parecidas em tamanho, em cor, elas são sempre marronzinhas, meio rajadinhas, e isso torna, claro que os especialistas conseguem identificar por outras questões. Eu, como não sou ornitóloga, gente, pode me botar na minha frente que eu não vou entender nada. Mas elas são bem parecidas. Então, para desenvolver um trabalho, né, é interessante que tenha essa codificação genética, que você consiga fazer essa análise através da genética. E essa parte que a Amanda está falando da variabilidade genética é muito importante. Porque se você soltar na natureza um grupo inteiro que tem a mesma diversidade genética, né? Vamos falar que a genética deles é bem parecida. Qualquer alteração, qualquer problema, qualquer doença que afetar o grupo pode afetar o grupo inteiro e você vai perder esse grupo inteiro. Isso não é interessante. Na natureza, por si só, os animais eles já saem dos bandos, eles vão de um para o outro. Então, acontece essa variabilidade genética naturalmente. Isso. E nós, humanos, interferindo nisso, fazendo esses cruzamentos, acabamos deixando os bichos mais parecidos possíveis e acaba que eles ficam diferentes do que eles eram na natureza. Na natureza, é isso. Puxando um gancho nessa parte genética de vocês com a parte genética do Aitá, nós fizemos uma parte genética também e um dos estudos era tentar conseguir o DNA do animal nativo. Então, nós fomos a vários museus do Brasil inteiro para recolher material genético, tentar conseguir extrair esse DNA. Infelizmente, a gente não conseguiu no Brasil. Parece que existe como, né, Magda? Se tiver por aí, você pode escrever. Parece que tem como, sim, mas no Brasil a gente não tem essa tecnologia. Porque o material é muito velho, né? Muito antigo. E aí teria que mandar para fora, enfim, isso requer recurso. Tem protocolos específicos que eu já dei uma lida para extração de DNA de espécimes de museu, mas realmente assim, quando consegue extrair alguma coisa, quando consegue obter alguma informação, né, algum DNA dali, é muito pouco e tem reagentes específicos. Então não é fácil mesmo. Eu mesma, a gente nunca tentou de museu, mas é bem difícil. Eu acho que o material que a gente conseguiu coletar, ele está armazenado, mas eu acho que aqui no Brasil não consegue. A Magda tá falando, é isso mesmo. Aqui no Brasil não tem a tecnologia para extrair o DNA desse material tão antigo. Como eles já tem muitos anos que os bichos não estão na natureza, os exemplares que se tem na natureza, eles, né, que a gente conseguiu ter em museu, eles são todos muito antigos. Como é que foi a seleção? Como é que vocês fizeram essa seleção dos animais que iam fazer parte do projeto? Então, a gente... Os indivíduos em si. Foram várias etapas, né? Vários critérios. Primeiro, a disponibilidade dos animais que já estavam lá no CETAS, que foram recebidos ou entregues voluntariamente lá no CETAS. Ou com doação de criadores. Alguns criadores, eles... Eu tô rindo da sua família aí, Amanda. Eles estão em peso. Orgulho da mamãe, orgulho da irmã, orgulho do amigo, orgulho do papai. Continue, desculpa. Falei que a família dele tá dominando a Waitá. É todo dia uma live com o Melo. Tá. Mas, enfim,
a gente tiveram várias etapas, né? Primeiro da disponibilidade dos criadores, dos animais, né? Então, mesmo se eles tivessem recebidos pelos CETAS ou a partir de doação pelos criadores. Alguns criadores ficaram sabendo do projeto e se interessaram em doar. Mas também tivemos um pouco de dificuldade com essas doações, assim, porque alguns realmente doaram, outros não. Então, ficamos meio que dependentes mais só dos animais que estavam no CETAS. Aí, depois dessa etapa, né, simplesmente só pela disponibilidade dos animais, a gente partiu para análise genética. Para fazer essa questão que eu já mencionei dos indivíduos que não fossem muito relacionados. Da variabilidade. Isso, que não fossem muito relacionados para manter uma variabilidade genética alta. Obviamente, também olhamos as condições físicas dos animais, né? Todos os animais passaram por exames sanitários, os que são básicos, exigidos por lei. Então, nenhum deles, né, os que foram encaminhados para soltura, nenhum deles apresentaram nenhuma doença. Também fizemos a parte de seleção dos animais a partir do comportamento. Os que tiveram... fizemos aqueles treinamentos anti-predação, aversão a humanos. Então, todos eles foram os selecionados, né, para a soltura no projeto, foram os que apresentaram boas reações a esses testes também. Espera que eu quero saber melhor dessa parte dos treinamentos aí. Só lembrando mais uma coisa, né? Os bichos em cativeiro, às vezes, até morfologicamente, eles já são bem diferentes dos animais que tinham na natureza, por causa dessa quantidade de cruzamentos, né? No caso dos bicudos, eles querem aperfeiçoar o canto, mas tem outros animais que eles querem o bico mais colorido. Então, eles vão fazendo esses cruzamentos até ter essa diferença. Então, é importante que a gente consiga. Por que o Aitai, em paralelo, está fazendo o que a gente vai falar mais na frente, tá lutando tanto por esse monitoramento em vida livre? Porque a partir daí que você consegue os dados mais reais para escolher os indivíduos na sua etapa de soltura, né? Os indivíduos mais próximos para conseguir reintroduzir uma espécie mais próxima do que era, né? E não existem assim estudos, né, desse animal em vida livre. Principalmente estudos recentes, né? Os que têm de descrição de comportamento, ecologia, são normalmente do gênero todo, né? Não da espécie em específico, e são muito antigos. Sim. Isso é uma coisa também muito bacana, gente. Não tem estudo de bicudo. O bicho desapareceu antes das pessoas conseguirem estudar. Exato. Então, existem pouquíssimos estudos de bicudos. Os estudos que tem são de animais em cativeiro. Estudos em vida livre são muito, muito raros mesmo. Isso torna um trabalho de reintrodução muito, muito mais difícil. A Amanda está aqui para discutir isso comigo, né? A gente faz as coisas meio que no achismo, né, Amanda? Ouviu-se falar que ele vive em brejo, mas não tem esse estudo que fala assim, olha, de tanto em tanto tempo foi estudado o animal, ele ficava em brejo. A gente não sabe se ele é sazonal, se ele não é, se ele migra, se ele não migra, o que ele come exatamente. Então, não tem esse estudo, não tem essa coisa que você consiga pegar esse protocolo e falar assim, tá, vou seguir isso. O que torna o trabalho uma coisa completamente diferente. Pode falar. Quando nós fomos, antes de realizar a soltura, a gente pensou assim, vamos trabalhar nos projetos de educação ambiental. O principal era lá em torno da área de soltura, né? O principal foi para a gente saber até onde a gente consegue, até onde a gente precisava fazer esses trabalhos de educação ambiental. Aí a primeira pergunta era, quanto que o bicho voa? Aí eu parei e falei, não sei, não tem estudos desse animal em vida livre, né? Da sua área, de quanto ele consegue migrar, quanto ele consegue deslocar. Então, é tudo baseado em outras espécies próximas, mas por isso que esse estudo que vocês estão fazendo... Sim, curió, principalmente. Com os animais de vida livre é importantíssimo, porque vão ser dados únicos.
E aí vão ajudar vocês também, que também têm pretensão de reintrodução, né? E todos os outros projetos que também estão fazendo essa ação, porque tudo que é feito é baseado com outras espécies, com a experiência de soltura dos setas, né? Claro, eles têm todo não é um protocolo fixo, mas eles têm toda uma experiência das etapas de soltura e reintrodução. Então, isso é muito baseado, né, nessa experiência deles. Mas falta muito um estudo da espécie em específico. Então, é como você disse, é na experiência mesmo, porque não tem estudos da espécie em vida livre. Isso gente, isso torna tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. O Aitá ficou 2 anos ativamente tentando encontrar esses animais na natureza, né? O Aitá com seus parceiros e tal. E ativamente, que eu falo, é ir a campo todos os meses, ficando 10 dias em campo todos os meses, dentro do mato, em todos os brejos, lagoas, em todos os locais que indicavam pra gente, e a gente não encontrou esse bicho. E aí, de tanto conversar com as pessoas e passar essa informação, acabou que no começo desse ano, em fevereiro, foi avistado no leste de Minas um macho, se eu não me engano, foi um macho. E aí a equipe no mesmo dia, assim, nossa, não é possível. Aí a gente desacreditou, na verdade, porque a gente foi tanto buscar o bicho no cachorro, que o pessoal falava, tem uma coisa ali, tem um bicho aqui, tem um que canta parecido ali. A gente ia, né? Aí quando falaram, a gente falou assim, devem estar confundindo de novo. Daí mandaram vídeos e fotos e vocalização e tal. E a gente foi e encontrou lá. Do macho é fácil de reconhecer. E a gente acabou encontrando o bicho em mais. Agora a gente acha que tem uns 6 indivíduos, que são indivíduos diferentes. A gente tem machos, tem fêmeas, tem jovens. E ter a presença de jovem é muito legal, gente, porque mostra que o bicho realmente. Porque ainda fica aquela dúvida, né? Será que é soltura? Será que não é soltura? Aí a gente tem algumas evidências que a gente acredita que não seja soltura. Por exemplo, o animal tem uma vocalização completamente diferente do que a gente tem em cativeiro. Ele já está muito bem adaptado ao brejo, ao ambiente que ele está ali. E essa presença do jovem também, assim, dá toda a diferença, né? Sim, não, Amanda, voltando. Mas a gente precisa de monitorar, gente. Vamos ajudar a monitorar. Voltando à parte que você falou, que eu achei muito interessante, vocês fizeram os treinamentos antipredação com eles? Como é que foi isso? Quais foram os estímulos? Explica pra gente essa parte. Explica primeiro pra galera que não sabe como que funciona o treinamento antipredação. Então, para os animais que vão ser reintroduzidos na natureza e normalmente, no caso do bicudo, já tem muito tempo de cativeiro, sempre é recomendado, na verdade, para qualquer animal, né, que vá reintroduzir, que tem algum tempo de cativeiro, é recomendado. Para os que estão há muito tempo, então, mais ainda. Esse processo consiste em você estimular os instintos naturais do animal contra predação, né, de outros animais e contra humanos também, principalmente no caso do bicudo, que tem como a Fê falou, foi um animal que foi retirado da natureza pelo canto. Esse treinamento de aversão a humanos também tem que ser feito para evitar a caça, né? Armadilhas para pegar esse animal. Então, tudo isso é necessário no processo de reabilitação. E nós nos baseamos, inclusive, num estudo foi Canário da Terra, do Setas de BH. Teve parceria, na verdade, com o pessoal do Setas de BH. Que aí, por ser uma espécie do mesmo grupo ali, né, dos passeriformes, a gente usou esse estudo como base, mas tem vários outros e muitos deles seguem essa mesma linha. De você ver o comportamento do animal com diversos objetos e com predadores. Objetos, inclusive, que simulam, que têm a forma de predador, mas que são objetos inanimados. E também com os predadores vivos.
Então a gente fez isso com esses animais que já tinham sido selecionados para soltura a partir da genética lá na primeira etapa. Então a gente observa o comportamento deles com, por exemplo, uma bola, um bicho de pelúcia, e aí você vê que ele não reage. Então, bom sinal. E aí quando você coloca aí o treinamento mesmo é para ver como, primeiramente, né, ver como que ele vai reagir com um predador, com um possível predador. E aí nós fizemos isso apresentando, obviamente, numa gaiola, um gavião. E aí a gente via se o animal, assim que a gente, você deixa a gaiola toda tampada, né, do gavião, e você abre assim para mostrar, para deixar visível para o animal. E aí você vê que eles realmente eles sempre vão para o lado oposto do gavião, ficam olhando. Então, é esse treinamento primeiro, na verdade não é um treinamento, né? Mas é uma observação não deixa de ser um treinamento, né? Mas é uma observação do comportamento dele em relação ao possível predador. É mais uma observação comportamental do que um treinamento em si. Isso. Mas isso já... Vocês não associam a estímulos negativos, associam? No caso ou associaram? Dos humanos, né? Da aversão aos humanos, a gente associava, né? Quando entrava, eles ficaram num recinto grande, aí quando o humano chegava perto, a gente associa a comportamentos negativos, né? A espantar eles, e aí eles ficam com medo. Tem que ter esse estímulo negativo em relação aos humanos para eles, quando verem os humanos, associar com esse estresse. É porque quando o bicho, para o pessoal entender melhor, quando o bicho já está em cativeiro, a gente, como a Nandi falou, a gente faz esse treinamento antipredação, que é super importante, porque principalmente quando o bicho está há muito tempo, ou ele é órfão, foi criado de uma madeira, eles não conseguem associar o que é predador e o que não é. Então, a gente não quer soltar um bicho completamente estressado, que vê uma bola e vai desesperar achando que aquilo ali vai matar ele, ou um bicho que vai ver um predador e vai ficar lá tranquilo. Então, por exemplo, no caso, quando a gente fez com esse trabalho com papagaios, a gente colocava um estímulo, colocava um modelo de predador, um modelo de um rapinante grande, por exemplo, e em seguida associa algum estímulo negativo. Com o Zeca a gente colocava, por exemplo, entrava gritando, uma pessoa entrava gritando e ainda jogava um jato d'água no bichinho, coitado, porque ele escondia na toquinha dele. E isso assim, não é maldade, gente, é pro bem dos bichos. E aí eles começam a associar. Esse humano não é legal, não vou chegar perto de humano, não vou chegar perto de humano. Porque principalmente papagaio, eu acho que passeriformes, até que eles não têm esse estímulo de ficar tão próximo a humanos, mas mamíferos, papagaios e tal, eles têm isso, né? Eles são soltos e querem voltar para perto dos humanos, porque eles tiveram esse convívio a vida toda, né? Sim, com certeza. Os passeriformes... Aí vocês fizeram esse treinamento... Como é que é? Desculpa. Que, como você disse, não tem tanto apego na criação como os papagaios, né? Quando se cria eles em cativeiro, não tem esse apego como os papagaios, mas mesmo assim é importante estar sempre estimulando esses comportamentos naturais. Sim. Os animais em cativeiro, eles acabam perdendo os comportamentos naturais, diminuindo muito os comportamentos naturais. Principalmente os que ficam mais tempo, né? Uhum. E esses, por exemplo, os bicudos que vocês introduziram, eles são todos oriundos de cativeiro, então todos nasceram já em cativeiro, né? Sim. Ou seja, mais um motivo muito legal para vocês trabalharem esses treinamentos de predação. Exato. Teve mais algum outro tipo de treinamento que vocês fizeram? Conta direito assim, do processo de escolher os bichos, escolher o grupo e soltar esse grupo. Então, a gente fez todo esse treinamento antipredação, né? Observando comportamento. Fizemos treinamento de voo também, né? Estimulava eles num recinto de voo, né? Um recinto maior, que para quem estava numa gaiolinha, né?
pequenininha, o recinto grande, a gente estimulava eles aí de uma ponta a outra, né? Colocava comida nesse recinto grande em vários pontos para estimular também eles irem atrás da comida, né? Procurarem a comida, né? Que na gaiola era ali todo dia, né? Na hora, na mão. E aí a gente estimulava isso no recinto. Mas aí então foram treinamentos de predação, treinamento de voo, treinamento de aversão humanos. E na parte da soltura, né? Depois de toda essa seleção, eles ainda ficaram no local de soltura, se não me engano, acho que foi 5 a 7 dias, eu não me lembro ao certo, mas foi por volta aí de uma semana que eles ficaram em um recinto móvel, né, que foi montado só para o projeto, só para os bicudos, para eles ficarem no local de soltura, se acostumando com o clima, né, ter o vento ali, um vento mais gelado durante a noite. Então, eles também tiveram esse processo de adaptação lá no local de soltura. Esse processo é super importante, porque os bichos, até o próprio transporte ao local de soltura, é estressante para o bicho ele passar horas viajando e chegar no local e ter um clima diferente, e ter mata em volta, um bicho que nunca viu nada, ter barulhos diferentes. Então, esse período de ambientação, que a gente chama, né? Ele é muito, muito importante para qualquer trabalho de reintrodução. Daí eles ficaram 7 dias? Isso. E aí eles ficaram lá essa semana. Pode falar, deu uma travadinha. Ficaram lá essa semana. Fê, você travou para mim. Gente, estão me escutando? Estou escutando a Amanda, voltei. Foi só para mim, galera? Quem está me escutando? Vocês também. Gente, fala com a gente. Conversa com a gente aí. Voltou? Eu não sei se o pessoal tá travado, porque você estava travada para mim. Ah, voltou todo mundo, então. Boa. Voltei para mim. Tudo certo. Voltou. Mas aí você estava falando, a gente estava falando que eles ficaram lá 7 dias. Eles ficaram lá uma semana, se acostumando, né? Justamente isso, como você falou, para acalmar do estresse da viagem, se acostumar com o clima, né? Do local. E aí a gente teve, eu não posso nem esquecer de falar que a gente teve muita ajuda do pessoal do Parque da Chapada dos Veadeiros, que foi onde os bichos foram soltos lá. Né? Nós optamos por ser uma unidade de conservação, por ter esse apoio do pessoal de lá, então eles nos ajudaram muito nesse processo, que é um pouco distante daqui de Goiânia, então a gente não conseguia manter esse monitoramento diário. O monitoramento foi semanal, mas diário nosso, né, não era 24 horas por dia, mas a gente teve essa ajuda do pessoal de lá, e isso não interferiu em nada, não, né, assim... Pelo contrário, eles ajudaram demais. Então, isso só foi possível porque eles estavam sempre lá apoiando a gente. Mas aí esses animais ficaram lá nessa semana. E no dia da soltura, né, nós chegamos um dia antes, conferimos tudo. E foi muito engraçado. A gente abriu assim o recinto, né, preparamos as câmeras e tudo para registrar o momento. E abrimos o recinto logo de manhãzinha. E foi uma soltura branda, né? Foi na soltura branda, isso. Justamente porque eles ficaram lá um tempo. Soltura branda, você abre a gaiola, o recinto, e espera eles saírem na hora que eles estão à vontade, né? Para isso. Isso, exato. Você abre e deixa quando... Aí vocês abriram. Escondeu, cada um no seu cantinho, escondeu. E abrimos, não demoraram muito a sair. Saiu primeiro um macho e uma fêmea. A gente tem até o vídeo da soltura lá no Instagram do projeto. @bicudos do Cerrado. Não deixa de seguir não, pessoal.
E aí, nossa, foi super Deixa eu ver se eu emocionante. consigo colocar. Não consigo. Vou tentar marcar aqui. Pode ir falando. Ah, não, e aí foi muito emocionante, né? Porque eles saíram, aí ficaram numa árvorezinha que tinha ao lado do recinto. Aí o segundo, na verdade, saíram dois juntos, né? Aí depois saiu o terceiro, e aí eles foram saindo. Nós sempre, o recinto ficou lá, né? O recinto ainda está lá como apoio. E uma coisa muito importante é a suplementação alimentar, né? O reforço alimentar, na verdade, né? Que está sendo fornecido para os animais. Porque essa questão do capim, ela é muito sazonal, e pelos animais serem muito tempo de cativeiro, não estarem acostumados, né, com a busca do alimento, por mais que isso foi treinado, né, é aquilo que a gente estava conversando, né, não tem nada, um estudo comprovado da espécie, então nós estamos fornecendo todas as medidas para que eles tenham uma reintrodução bem sucedida, e o reforço alimentar é um deles. Então, aí o recinto ficou aberto lá, né? O recinto está aberto com comida, né? Para eles. E isso é muito importante, né? Mas foi muito emocionante. Nossa Senhora, eu estava tirando foto lá na hora, eu não sabia se eu tirava foto, vendo ele sair, se eu tirava foto, se eu comemorava. Foi muito legal. O pessoal tá perguntando aqui quanto tempo que eles demoraram para sair. Nossa, Ale. foram questão de minutos. Eu não lembro ao certo, mas foi menos de 5 minutos, assim, foi bem rápido. Os primeiros, né? Teve uns que demoraram mais, ficaram lá dentro ainda, né? Foi. O pessoal tá perguntando também aqui, ó, qual o tipo de reforço alimentar que vocês usam? A gente usa Que é usado no alguns capins que eles já são acostumados, né? Mas muito também do alpiche, que é o que a gente tem mais de fácil acesso também. Então, além dos capins da Chapada lá, né, que logo na primeira semana de monitoramento a gente já viu alguns indivíduos bicando assim os capins. Alguns até capim jovem, não tinha nada, não tinha semente, mas foi muito legal ver essa curiosidade deles logo no início, assim. Eles tentando, né? Tentando. E é muito legal, Fê, foi muito legal ver a evolução dos bichos, né? No primeiro dia, eles ficaram só ali em volta do recinto, não voaram muito. No segundo dia, a gente já estava andando mais para acompanhar eles, sabe? Então, isso é muito legal ver. A evolução é bem gradual, mas ela foi até rápida. No terceiro dia, eles já estavam voando, assim, sei lá, 15 metros de altura. Você via eles voando alto e mais longe. Então, foi muito legal ver isso, essa evolução gradual deles desde essa altura. Essa evolução. A Raquel está perguntando. Raquel, não tem problema nenhum fazer pergunta. Façam mesmo, gente. A gente gosta de explicar. Se esse reforço alimentar é colocado dentro do recinto. Tá. Ela está perguntando se esse reforço alimentar ele é colocado dentro do recinto. Sim, Raquel. A gente normalmente, quando faz esse trabalho... eu ia falar isso, né? Deixa os viveiros abertos, coloca esse reforço alimentar dentro do recinto, que é um local que, para algumas espécies, eles têm um certo, por exemplo, para mamífero, eles têm essa segurança, então eles acabam voltando para aquele local. E também é interessante colocar fora nos arredores para que eles vão se acostumando. E aí você pode manter aquele reforço alimentar ali para sempre, ou você pode diminuir gradativamente, se você acreditar, por exemplo, em tamanduás, o ideal é que você vá diminuindo para que o bicho passe a procurar mesmo o seu próprio alimento. Mas a gente não quer que os bichos morram de fome, e pode ser que eles realmente precisem desse reforço, então fica ali. Deixa eu ver outra aqui, qual tipo de reforço? Nós temos até no Instagram o pessoal pergunta vídeos desse. Como é que é?
no Instagram do projeto dos bicudos tem um vídeo super legal de um reforço alimentar acoplado com uma câmera trap, né? Que é aquela câmera fotográfica que, quando ela detecta movimento, ela registra vídeos ou fotos, né? Dependendo do que você pedir para ela registrar. Aham. E aí tem uns bem legais que a Configura. gente colocou o reforço junto com essas câmeras. E aí vários vídeos dos animais indo lá se alimentar. Longe do recinto, né? E o que é mais legal. Então já respondeu a pergunta do Ribon, do Rômulo Ribon. Oi, Rômulo. Que é perguntando se eles voltaram no viveiro para consumir a suplementação. Pelo menos não sei, voltaram dentro? Chegaram a voltar dentro do viveiro? Voltavam dentro. Ou do lado de fora? Dos dois. Tinha uns que ficavam... A gente observou no início até um macho que ele dominava o viveiro. Ele não deixava mais nenhum dos outros se alimentarem lá. Eles até se alimentavam quando esse macho não estava. Foi bem legal acompanhar essa briga deles, né? Que eles são animais muito territorialistas, né? Isso a gente comprovou no monitoramento, né? Assim, não vimos um estabelecimento de território, assim, um tamanho de território, a gente ainda não conseguiu estabelecer, né? Um tamanho de território para o animal, mas a gente viu que ele realmente briga. E foi legal que esse macho em específico, a gente começou a pensar que ele estava, o recinto ali, né, que tinha mais comida, ele estabeleceu ali como dele. Os outros tinham dificuldade de chegar lá, mas os animais sempre saíam do recinto. O recinto, como eu disse, ficava aberto o tempo todo, né? Então, eles entravam e saíam, né? O recinto foi mais para esse reforço alimentar principal. Então, eles faziam visitas frequentes, mas nos outros reforços alimentares também, nos outros pontos. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes da gente voltar para a pergunta da galera, que tem muitas pessoas perguntando como é que foi o monitoramento, e a gente quer muito saber também como é que está sendo. Mas como que foi essa escolha da área? Que critério que vocês usaram para escolher a área que ia ser soltura? Quais foram os seus medos? Quais foram os... porque a gente tem muito medo, né? Pelo menos é uma experiência nossa, assim, nossa, gente, o medo de escolher a área errada. Como é que foi essa escolha? A gente tinha algumas ideias de área de soltura primeiro, né? Algumas áreas de soltura, né, vinculadas ao IBAMA, ao próprio CETAS aqui de Goiás. Mas a gente conseguiu esse aceite, essa parceria com o Parque da Chapada dos Veadeiros. E lá nós grande, né? Sua área recentemente. E é um local que a vegetação tem regiões muito propícias para o que se sabe, né? Para o que se que foi uma região brejo, no meio do parque, né? Então, a escolha foi por ser uma unidade de conservação, por ter o apoio do pessoal lá do parque e por estar distante, né? Da unidade. Não é aberta a visitação, né? Só pessoas autorizadas entram. Então, a ideia foi essa, manter longe da civilização e numa vegetação propícia, né? A escolha foi essa. Entendi. Tá dando uma travadinha para mim, mas tá dando para escutar. Vocês estão conseguindo escutar, gente? Ou tá travando para vocês também, ela falando? Galerinha? Tá. Pior é que quando trava, dá sempre um delay, eu fico com medo das pessoas não estarem escutando. O delay tem um pouquinho, mas tá dando. Gente, fala comigo. Ó, ninguém tá falando com a gente, Amanda. Será que travou para todo mundo? Tá me escutando? Tá travando. A sua imagem tá pixelada, sabe? Tá travando a Amanda, isso.
Estamos ouvindo, mas o vídeo Tá na trava. internet. Então, assim, Voltou basicamente, o que vocês olharam foi... Vocês olharam a unidade de conservação, por ter o apoio da unidade, né? Mais para dentro do parque, por estar num local mais seguro. isso. Olharam também se o habitat que vocês iam colocar ele, se ele tinha disponibilidade de recurso para eles, né? Mais alguma Isso. coisa que você falou? Região com muito capim. Não, região com muito capim, próximo a brejo, que é o que se conhece que esses animais habitam, né? E vocês fizeram algum tipo de atividade de socioambiental, educação ambiental, algum tipo de atividade com a comunidade no entorno do parque? A gente começou a pensar, né, as etapas dessa atividade de educação ambiental. Nós queríamos ir nas escolas, aí a gente começou a traçar o plano de até onde, né, quais cidades ali no entorno do parque ir. Ficou nessa dúvida que a gente comentou, né, da área de vida do animal, até onde ele consegue ir. A gente não tinha essa informação, então a gente já tinha selecionado as cidades, ia fazer um trabalho que já é um trabalho que é feito que os CETAS aqui faz, né, em todo o processo de reintrodução, eles têm um trabalho de educação ambiental. Então a gente ia se basear nesse trabalho, principalmente nas escolas, né, com as crianças. Mas com essa pandemia, né, os animais foram soltos em dezembro, ia completar 3 meses de monitoramento, a gente não conseguiu mais, né? Então nós não conseguimos ir lá no parque mais para monitorar. O projeto, inclusive, acho que a Magda perguntou aí como que está o monitoramento. Infelizmente está parado, porque o parque está fechado. E nem para pesquisadores eles estão liberando, porque não sei se vocês conhecem lá nas Chapadas dos Veadeiros, em Alto Paraíso, é uma vila, né? Não sei nem se é uma cidade, é tão pequenininho, e aí o pessoal do parque pediu para que os pesquisadores não fossem, né, para evitar essa circulação de pessoas lá. Então, o projeto que a gente iria iniciar nas escolas esse ano, né, no semestre, porque os animais foram reintroduzidos nas férias, né, foi em dezembro, a gente não conseguiu terminar, né, mas é um projeto que já está um pouco estruturado nessa linha de educação ambiental que é feito pelos CETAS. E ele continua sendo financiado pelo Boticário? Não, o financiamento da Boticário já acabou. Que foi para a parte genética, para a parte de exames e para alguns materiais para soltura e monitoramento, né? O recinto móvel, alguns equipamentos para campo também. Mas esse financiamento já acabou. O que nós estamos tendo de financiamento para o monitoramento, na verdade não é nem financiamento, né? Mas é um recurso que vem dos CETAS, né? Mas esse recurso também é limitado. Mas o monitoramento, enquanto a pandemia não chegou, ele estava sendo realizado, né? Toda semana, com a ajuda também do pessoal do parque, que quando a gente não conseguia estar lá, eles ajudavam a gente lá com os animais. Agora, a Alice perguntou quantos bicudos foram soltos. E você responde isso e já responde como é que está sendo, como é que é esse monitoramento, se é diário, se é semanal, como é que é? Qual que é o protocolo que vocês estabeleceram para monitorar os animais? Então, inicialmente foram 17 animais. Um grupo de 17 indivíduos. Foram 9 machos e 8 fêmeas. Isso. E o monitoramento, assim que eles foram soltos, foi um monitoramento de 10 dias, todo dia lá, né? Indo de manhãzinho, cedinho, acordando, a gente ficou próximo, né, ao local. Dava 1h30 de viagem, né? Então a gente tinha que acordar bem cedo para chegar lá com o sol nascendo, então a gente ficava a manhã toda lá acompanhando os animais. Então a gente anotava todos os comportamentos, né? Eram 3 a 4 pessoas nesse monitoramento diário. A gente se espalhava e ia acompanhar os animais, ver o que eles estavam fazendo.
né? Fazia, além disso, né, também fazia transectos, né, que são caminhadas para observar, ver se a gente via animais distantes de onde eles, do ponto de soltura. Então, algumas pessoas ficavam observando os animais que estavam mais perto lá do local de soltura e outros iam andando, percorrendo distâncias mais longas para ver se conseguia achar esses animais mais distantes. E todos os animais, eles tinham identificação individual, eles tinham anilhas coloridas, então a gente sabia quem que era quem, cada um tinha uma identificação. Então a gente, todo dia a gente anotava, né, e acompanhava qual animal que foi visto um dia, que não foi visto no outro. Então, essa parte de marcação individual, ela também era bem legal para acompanhar a evolução também de cada indivíduo lá no monitoramento. E depois desses 10 dias iniciais, a gente continuou monitorando toda semana, a gente ia. E aí, esses monitoramentos semanais eram de 2 a 3 dias por semana. Porque, por causa da distância, né, a gente não. E com os outros projetos aqui, a gente não conseguia ficar lá todo dia. Mas, como eu disse, né, Então, vocês ficavam 2 ou 3 dias, voltavam na outra semana e ia, ficava mais 2, 3 dias, voltava. Isso. E aí, quando a gente não estava lá, né, no restante da semana, o pessoal do parque ia lá contar pra gente, né, ó, os bichos estão aqui, e também ajudar no reforço alimentar, né, que é sempre tá repondo o alimento. Então, aí, quando a gente não estava lá, o pessoal do parque fazia isso. Tinha alguém indo. Tinha, os Ou seja, o brigadistas. monitoramento acaba sendo diário, né? Os brigadistas ajudaram a gente nisso. E aí foi isso. Isso é super, super importante. A gente também está tendo muita dificuldade de realizar o monitoramento, mas a gente conseguiu montar uma equipe, então, que conte com o apoio de várias pessoas, né? Que a gente está conseguindo se revezar para ir fazer esse monitoramento, mas não com a qualidade que a gente queria, porque é muito difícil ser, primeiro, sem recurso, segundo, para manter a coleta de dados, né? Já perde muita coisa. Infelizmente, essa pandemia veio num horário, numa época bem complicada, assim. Eu vi que a Magda perguntou aí o que a gente faria diferente no desenvolvimento do projeto. Eu não sei se fazer diferente, mas testar situações de soltura diferente. Essa época de soltura que a gente fez em dezembro foi uma época de chuva muito, 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 muito grande aqui no parque. Então, assim, toda semana que a gente ia era debaixo de chuva e para chegar lá próximo do local, carro correndo risco de atolar. E aí a gente não conseguia ver muitos bichos, né? Porque bicho na chuva ele se esconde. Então era difícil para a gente andar e procurar e de achar mesmo, né? Por causa da chuva. Então a gente. E a ideia né? Que seria agora, a gente já tinha separado um grupo para soltura de soltar mais na época seca, com menos chuva, para ver se a adaptação deles, né? Não sei. Testar as diferenças na soltura em épocas diferentes, né? E aí não conseguimos, né? Porque pandemia chegou, mas essa é uma das variáveis que a gente quer soltar, que a gente quer testar, né? Em relação à soltura. Em relação à soltura. O pessoal está perguntando se já teve soltura em Minas. Já teve uma soltura, não foi o Aitá que realizou essa soltura, foi uma equipe de São Paulo que já realizou essa soltura. Eu também não tenho informação de como é que está o monitoramento deles, se eles estão conseguindo dar continuidade, não estão, né? Não, ou você não sabe? Não sei, realmente não sei. Eu acompanho, né, o projeto, mas muito pelas redes sociais somente. Eu não tenho essa informação dos pesquisadores. Amanda, o tempo vai acabar aqui. Vamos encerrar e a gente volta para despedir do pessoal para a gente não ter que encerrar correndo. Pode ser? Pode ser. Fique aí, gente. A gente vai sair e volta agora mesmo. Eu vou deixar a live salva também, tá? Tá, joia.
Vamos voltando, galera. Amanda. Beyond Voltamos. Drone entrou. Então, onde a gente tinha parado? Deixa o pessoal voltar um pouquinho aí. Tinha umas 38 pessoas, umas 40 pessoas. Mas aí você estava falando do que mesmo? Que eu não me lembro. Que nós temos pretensão ainda, né? E era o que estava previsto para esse ano já tinham grupos separados para outras solturas, testar em épocas diferentes, né? Uma época seca, porque nós tivemos essa dificuldade do monitoramento por causa da chuva, né? De acompanhar mesmo assim, o comportamento dos animais por conta de muita chuva. E também testar com um grupo menor de indivíduos e vários grupinhos. Essa é uma das nossas ideias para testar. Porque, então já tem essa ideia de realizar uma nova soltura, né? Já. Tem inclusive muitos bichos aqui no CETAS esperando só a liberação. Mas eles vão ser soltos na mesma área? Ou área próxima? Como é que vai ser? No parque, também no parque, mas em outras áreas. Tem também outras áreas propícias, próximas tem mais brejos, tem muito brejo. Lá tem próximas a rios, áreas mais próximas de rio. Então, mas também nós estamos querendo testar em locais próximos a rios também, um pouquinho mais fechado, né? Testar eles estão, né, no momento, né, um campo mais aberto. Então, a ideia é testar nesses diferentes locais. Todos eles, né, com alimento e água disponível para o animal, né? Mas a gente quer testar nesses diferentes ambientes, né? Porque como você falou, né, Fê? A gente tem que estudar, tem que testar, porque não tem nada... Tem que ter coragem, né? Porque assim, Tem que ter coragem. não é fácil, mas é necessário. A gente tem que testar, tem que se unir, tem que trocar figurinha. Só que eu falei que ia contar melhor pro pessoal, então eu vou contar. O projeto, que a Amanda já falou bastante do como é que acontece o projeto deles lá. A intenção dos dois projetos Bicudos, que eles chamam inclusive a mesma coisa, o projeto Bicudos, só que um é projeto Bicudos do Cerrado e o daqui é só projeto Bicudos, né? Mas a intenção é a mesma, é introduzir esse animal, voltar para a natureza com um animal que já é praticamente extinto na natureza. Em contrapartida, tem muitos em cativeiro, como eu falei. Então, o Aitá teve algumas vertentes diferentes, em vez de já partir para a soltura, de começar nessa parte genética e soltura. A nossa pesquisa da primeira etapa foi realizar busca ativa, realizar busca em museu, fazer um trabalho socioambiental procurando informação sobre esse bicho. Fizemos também avaliação sanitária, que é super necessária, igual vocês fizeram, né? O que mais que a gente fez? Avaliação sanitária, busca ativa, análises genéticas também. Isso. Então, a gente teve um mestrado na parte sanitária, um mestrado na parte genética, e depois fizemos essas buscas, assim. Acho que foi uma grande coisa foi a gente tentar fazer essa busca do bicho durante tanto tempo. E eram buscas de campanhas de 10 dias mensais, então eram campanhas pesadas, bem pesadas, e não tivemos sucesso durante esses 2 anos. Mas continuamos sempre difundindo a ideia, conversando com as pessoas das comunidades que a gente tinha trabalhado e tudo mais, e acabamos encontrando uma população. E essa população que a gente, na verdade, encontraram, né? Um morador local identificou esse indivíduo, mandou para a gente fotos e vídeos e a gente foi para lá. E agora a gente está na tentativa de realizar esse monitoramento e a gente está tentando fazer esse monitoramento diário. Por que fazer o monitoramento diário? Porque daqui de Minas, por exemplo, essa que a gente achou, tinha mais de 80 anos que não era vista em Minas.
Se achou o bicho, não tem como perder mais. A gente não pode se dar o luxo de perder ele mais. A gente até colocou na vaquinha, não vamos deixar que os bicudos desapareçam novamente, porque pode ser que dessa vez seja para sempre. E é verdade, a gente não sabe se eles migram, a gente não tem essas informações. Então é muito importante o pessoal que gosta de aves, que gosta de animais, meio ambiente, que apoiem esses projetos, que apoiem projetos bicudos do Cerrado, que apoiem o projeto bicudos do Aitá, porque são projetos que estão ousando, como uma equipe que está ousando muito, que está dando muitas caras para conseguir fazer uma coisa diferente. Eu não sei se quem está assistindo tem a dimensão, né, do que é um projeto de reintrodução de uma espécie que praticamente não tem. Então, a gente passa por muita barreira burocrática, muita barreira técnica, muita barreira científica, muita barreira financeira, porque no Brasil não é apoiado, né? Então não tem, a gente custa ter apoio. Tem uma outra parte que vocês passam também por isso, tenho certeza. Fui aprovado pela Fundação Boticário, acabou o financiamento, gente, acabou. Só que a gente precisa continuar a pesquisa. E muitas vezes a gente não consegue continuar a pesquisa. Né? Então, quais os outros desafios que vocês viram aí no projeto Bicudos? Por exemplo, nessa parte genética, que foi crucial para a seleção dos indivíduos, algumas, às vezes, né, equipamento no laboratório estraga, não chega o reagente, né, essas questões de demora para o laboratório aconteceram bastante, né? E isso atrasou um pouco a seleção dos grupos, porque é um laboratório que muitas pessoas usam, então, né, às vezes alguma coisa quebra, né? Então, tudo isso tem que ter atrasa as coisas. Também tivemos um pouco de problema para conseguir os animais com os criadores, né? Porque bem no início do projeto a gente não tinha tantos animais. Aí os criadores, alguns, né, se disponibilizaram a doar, conseguimos essas doações, outros a gente ficou esperando e não recebeu, então a gente teve que contar só com os que a gente tinha mesmo, mas tem diversas variáveis aí que vão atrapalhando o projeto, né? Principalmente essa que você falou, financeira, que acabou principalmente do monitoramento. A gente não tem financiamento para o monitoramento também, né? O que a gente consegue um pouco do recurso é pelos CETAS mesmo. Que eles têm esses recursos para soltura, né? Eles têm um pouco de recurso para soltura de animais. Então, é isso que está conseguindo manter também o monitoramento. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Manda aí quem quiser. Aproveitando já, a gente está precisando muito de apoio. O Aitá está com uma vaquinha do Projeto Bicudos. Tá na nossa bio aí no Instagram. Quem não estiver achando, procura a gente. Quem quiser doar de outra maneira, procura a gente. Porque é realmente muito importante. A parte de juntar e unir esforços e buscar trocar os conhecimentos, a gente já está fazendo. Eu acho que essa geração que está vindo de pesquisadores aí está conseguindo fazer isso muito bem, de conversar e de se apoiar e de falar, vamos junto. Então, essa parte a gente já está fazendo, de tentar trabalhar juntos. Então, apoiar um projeto, na verdade, é apoiar todos. E os bicudos não podem desaparecer de novo. A gente está, assim, conseguiu achar esses bichos. Essa população ela é muito vulnerável, com certeza, uma população pequena. Então, a gente precisa de unir esforços e apoiar. Então, vão lá no link da bio. A gente não conseguiu nem metade. A gente pediu 10 mil, gente. 10 mil não dá para nada, tá, Amanda? Fala a verdade. Dá para nada. A gente pediu 10 mil para ficar algumas campanhas. Para ter os equipamentos, né? Se tiver todos os equipamentos necessários, né? Basicamente, só... A gente tem os equipamentos de campo básicos, né? Individuais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Mas, gente, a gente conseguiu nem 5 mil. Então, quem puder, a gente pede, por favor, colaborem com a campanha. Qualquer ajuda é muito bem-vinda.
É uma pesquisa muito importante para entender o comportamento dos indivíduos que são de natureza, para ajudar todos os outros projetos de reintrodução, porque essa conversa tem que existir, né, Fê? Então, tem que trocar essas figurinhas de coisas positivas e coisas negativas para a gente... Com certeza. Tudo em benefício da espécie, né? Deixa eu ver as perguntas que eles estão fazendo aqui. Alguém perguntou. Pode falar. Alguém perguntou aí essa população que foi solta, ela é suficiente para manter a população de bicudos na natureza, né? É muito importante o reforço populacional, né, Fê? Então, assim, a ideia, além dessas várias solturas, é também estar sempre alimentando a população com novos indivíduos, né? Para poder levar a nova genética, né? Mais variabilidade genética, e também para ajudar a população a se manter viável, né? É um projeto de longo prazo, não é uma soltura pontual, é realmente um projeto que é por muitos anos, e esse reforço populacional também é muito importante. E para a população ser considerada viável, ela tem que ter descendentes e esses descendentes ter descendentes. Então tem que ter filhos e netos e bisnetos e estabelecer naquele local ali. Então aí torna a coisa mais difícil. Não é só soltar o bicho, a gente tem que tentar isso aqui. E para saber se está dando certo ou se a gente está gastando um monte de dinheiro à toa, é só monitorando. É só dando continuidade ao trabalho, né? Por isso é tão importante monitorar os animais depois de soltar, principalmente em casos como esse. Como é feita a fase pré-soltura. Doug, a gente já comentou tudo isso. A live está salva no IGTV, pode assisti-la de novo, mas a gente falou passo a passo, a Amanda contou tudo para a gente. Sem dúvida, são projetos muito relevantes. Vamos apoiar sim, por favor, Mar, vamos apoiar. Ajudem. O Bião Drone tá conversando aqui com todo mundo. Esse Bião, viu? Dou conta, não. Muito. Aí a Ariela tá perguntando se conseguiu definir a metragem aproximada da área de ocupação do grupo reintroduzido. Vocês ainda não conseguiram, né? Você já falou isso. Ainda não. A gente tem pontos, mas a gente, né, anotou todos os pontos que eles foram vistos em relação ao ponto de soltura. Então tem essa distância aí, mas questão de área de vida mesmo, assim, o tempo foi curto para a gente ter todas essas informações ainda, né? E teve que ser interrompido por um tempo, eu espero. Vamos torcer para que essa pandemia... Vamos torcer não, gente. Vamos fazer direito, vamos ficar em casa para a pandemia passar logo, para acabar essa fase. E a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, né? Vamos cuidar da gente, dos outros. Vamos ler a última pergunta aqui, a gente encerra, que a gente já passou. A Lari está perguntando, Amanda, nas próximas populações... Cadê? Perdi. Nas próximas populações que vão ser soltas, vai levar em conta o parentesco com o primeiro grupo, pensando que essas populações podem se encontrar? É uma ótima pergunta, sim. Porque como a gente não sabe, né, da área de quanto esses animais se deslocam, é importante pensar isso também. Mesmo que os grupos eles fiquem o local de soltura, né, seja um pouco distante, hoje a gente tem um grupo de animais grande o suficiente que acho que a gente consegue, né? A gente ainda não prosseguiu com as análises genéticas, né? O laboratório também está parado. No início do ano, logo antes da pandemia, chegaram vários animais novos matrizes, né, genéticas para a gente fazer todos esses testes. Então a gente tem essa possibilidade e é muito importante, sim, a gente levar em conta o grau de parentesco de todos que estão sendo soltos ali na mesma região, né? Não no mesmo local, né? Tem uma certa distância um do outro, mas como a gente não tem conhecimento se eles vão conseguir se encontrar ou não, é importante, sim. Legal. Tem um pessoal aí perguntando se vocês precisam de bicho para doar, perguntou se precisa para os de Minas Gerais.
A gente não está realizando a parte da soltura ainda. Provavelmente precisará depois. Vocês estão precisando? Como é que tá essa parte aí? Por enquanto, como está tudo parado, né? A gente já está com bastante bicudo aqui no Setas, aqui em Goiânia. Então tem bastante bicho já, só esperando para alguns, inclusive, que já têm análises genéticas prontas. O grupo já está escolhido, né? Baseado nessa parte genética. Só está esperando para soltura. Mas por enquanto a gente tem bastante bicho ali e não. Por agora a gente não vai receber mais por causa disso, né? Porque não tem como destinar os animais por enquanto. Mas assim que as coisas voltarem ao normal, a gente aceita sim. É sempre bom ter matrizes. O Alex. Alex é da Biotrópicas, é isso? Eu acho que é. Se for ele, né? Se for o mesmo Alex, mas é de Gouveia, então eu imagino que seja. Então é isso, Amandinha. Muito obrigada por conversar com a gente. O Aitá é um grande... Que isso, não tem que agradecer. O Aitá tem um carinho... Caminhos da Serra. Ah, beleza, Alex. A gente tem um carinho muito grande pelos bicudos. É um projeto que a gente gosta muito. Agora a gente está... com mais gás ainda, por causa da população com o coração apertado, a gente não está conseguindo fazer o trabalho que a gente gostaria de estar fazendo, mas estamos tentando manter esse monitoramento diário, por enquanto está funcionando. E muito obrigada mais uma vez, todo mundo que assistiu. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Obrigada aí a família, os amigos que deram ibope. Família Melo, vocês são demais. Vocês podiam participar de todas as lives do Aitá que estão fazendo torcida pra gente também, tá? Beijo pra família. E obrigada demais pelo convite. É sempre muito bom falar, né, do projeto e trocar essas experiências. E vamos apoiar, pessoal, todos os projetos. Vamos continuar ajudando essa espécie aí. Quem não segue o Bicudo do Cerrado ainda, segue lá, vai lá no Instagram deles e segue. E quem não segue o Aitá ainda, pode seguir também, que isso faz muita diferença pra gente. Tá bem? Só o último recadinho. Amanhã tem live de novo do Aitá, mas dessa vez é Fernanda só para baixinhos. Vai ser uma live com as crianças do Dia Internacional da Biodiversidade. Então vai ser às 15 horas. E vai ser pelo Facebook do Aitá, para a gente conseguir colocar mais gente na live. Colocamos crianças comigo, para eu não ficar falando igual uma retardada sozinha. Sem criança tá me olhando, né? Então, quem tiver filhos aí, vocês estão todos convidados, tá bom? E os adultos que quiserem participar também estão convidados também. E semana que vem tem mais, o Aitá Convida. Semana que vem é com o Hugo Fernandes, se eu não me engano. Mas a gente vai colocar... A gente tá muito chique. Pois é, a gente já... Semana que vem é com o Hugo Fernandes, a outra semana é com o Fernanda Abra, falando de atropelamentos de animais silvestres, então tá só nome top. São muito chiques. Então, gente... Tô me sentindo mais chique ainda agora. Não, que isso. Seu trabalho é tão maravilhoso quanto todos eles. Muito obrigada de novo, gente. Até mais, se cuidem. Vou deixar a live salva, tá, gente? Tchau, Bião.